Hoje eu quero te mostrar como identificar as divisões do texto e a estrutura que por vezes um texto bíblico terá, ok? Geralmente nós temos coisas no texto bíblico que marcam a estrutura, que marcam o tete-a-tete de cada parte do texto bíblico. E é isso que eu quero te mostrar aqui nesse vídeo. Se você quer aprender isso, porque isso pode te ajudar demais a entender as escrituras, bora pro vídeo. Olá, nós estamos aqui para mais um vídeo do Projeto 183. São 183 dias aprendendo a estudar as Escrituras através do livro de Salmos. E hoje aqui no dia 118 nós temos o Salmo 107. Eu separei ele na versão Almeida, Revista e Atualizada. Mas antes de irmos para o texto bíblico, eu quero te avisar que nós estamos temporariamente com o nosso e-book grátis disponível para você. Então tem um link aqui embaixo, tem um link na bio do Instagram, ok? E você pode clicar lá e baixar o nosso e-book. E nós estamos também com o nosso curso, o LBA, Leitura Bíblica Acompanhada, disponível para você poder fazer a qualquer momento. Mas é a qualquer momento dentro de um determinado prazo, porque isso aí ficará por um prazo determinado, tá bom? Em algum momento aí nos próximos dias eu vou tirar ele do ar novamente, porque a ideia é que você pegue hoje ou pegue amanhã e faça e estude realmente este curso. Lá eu passo as principais técnicas para sua leitura bíblica, tá bom? Aquilo que seria o 80-20 da leitura bíblica. Então vamos lá, vamos para o nosso texto bíblico aqui do Salmo 107. Diz assim as Escrituras: Rendei graças ao Senhor porque Ele é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. Digam-no os remidos do Senhor, os que Ele resgatou da mão do inimigo, e congregou de entre as terras, do oriente e do ocidente, do norte e do mar. Andaram errantes pelo deserto, por ermos caminhos, sem achar cidade em que habitassem. Famintos e sedentos, desfalecia neles a alma. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações. Conduziu-os pelo caminho direito, para que fossem à cidade em que habitassem. Rendam graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens. Pois dessedentou a alma sequiosa e fartou de bens a alma faminta. Verso 10. Os que se assentaram nas trevas e nas sombras da morte, presos em aflição e em ferros, por se terem rebelado contra a palavra de Deus e haverem desprezado o conselho do Altíssimo, de modo que lhes abateu com trabalhos o coração, caíram e não houve quem os socorresse. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações. Tirou-os das trevas e das sombras da morte, e lhes despedaçou as cadeias. Rendam graças ao Senhor por sua bondade, por suas maravilhas para com os filhos dos homens, pois arrombou as portas de bronze e quebrou as trancas de ferro. Os estultos, por causa do seu caminho de transgressão e por causa das suas iniquidades, serão afligidos. A sua alma aborreceu toda sorte de comida e chegaram às portas da morte. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações. Enviou-lhes a sua palavra e os sarou, e os livrou do que lhes era mortal. Verso 21. Rendam graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens. Ofereçam sacrifícios de ações de graças e proclamem com júbilo as suas obras. Os que, tomando navios, descem aos mares, os que fazem tráfico na imensidade das águas, esses veem as obras do Senhor e as suas maravilhas nas profundezas do abismo. Pois Ele falou e fez levantar o vento tempestuoso, que elevou as ondas do mar. Subiram até aos céus, desceram até aos abismos. No meio destas angústias, desfalecia-lhes a alma. Andaram e cambalearam como ébrios e perderam todo o tino.
Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e ele os livrou das suas tribulações. Fez cessar a tormenta e as ondas se acalmaram. Então se alegraram com abundância, e assim os levou ao desejado porto. Rendam graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens. Exaltem-no também na assembleia do povo e o glorifiquem no conselho dos anciãos. Verso 33. Ele converteu rios em desertos e mananciais em terra seca, terra frutífera em deserto salgado, por causa da maldade dos seus habitantes. Converteu o deserto em lençóis de água e a terra seca em mananciais. Estabeleceu aí os famintos, os quais edificaram uma cidade em que habitassem. Semearam campos e plantaram vinhas e tiveram fartas colheitas. Ele os abençoou de sorte que se multiplicaram muito e o gado deles não diminuiu. Mas tornaram a reduzir-se e foram humilhados pela opressão, pela adversidade e pelo sofrimento. Lança ele o desprezo sobre os príncipes e os faz andar errantes onde não há caminho. Mas levanta da opressão o necessitado para um alto retiro e lhe prospera famílias como rebanhos. Os retos veem isso e se alegram, mas os ímpios por toda parte fecha a boca. Quem é sábio, atente para essas coisas e considere as misericórdias do Senhor. Uau, que texto! Eu sei que eu falo muito isso sempre que eu termino de ler um texto da Bíblia, mas é que não tem como não ficar impressionado com o texto bíblico. Eu quero te mostrar aqui hoje as divisões naturais do texto. E eu quero te perguntar uma coisa. Enquanto a gente estava lendo o texto, você percebeu essas divisões? Elas estão muito claras no texto. Muito, muito claras. Elas estão claríssimas realmente no texto. Se você percebeu antes de nós lermos o texto, aliás, antes de eu te falar aqui, né, se você percebeu enquanto estávamos lendo o texto, coloca aí nos comentários, olha, eu percebi as divisões do texto. Eu percebi antes de ser, de fato, ensinada a divisão e olha, parabéns se você percebeu. Agora, se você não percebeu, coloca aí embaixo também, olha, eu ainda não percebi. E depois que eu te mostrar aqui, você para e pensa, você para e reflete aí e coloca aí também nos comentários sobre a sua percepção após eu falar sobre essas divisões, para que você esteja mais atento, mais atenta ainda nos próximos textos da Bíblia que você for ler, ok? Então vamos lá? Olha só, está muito clara a divisão do texto. Primeiro, o texto começa falando sobre render graças ao Senhor. E ele fala render graças ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre, ok? Muito bem, então ele começa o texto falando sobre render graças. E em todo momento que você ver o render graças no texto, você tem uma divisão. Eu vou te mostrar. Rendam graças ao Senhor por sua bondade. Por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens. Rendam graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens. Rendam graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens. Rendam graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens. Peguei todas? Sim, peguei todas. Então nós temos 1, 2, 3, 4, 5 divisões aqui no texto, ok? E eu vou te mostrar mais como essas divisões se apresentam com maior ênfase ainda. Sempre antes de uma divisão dessa, né? Aliás, desculpa, antes não. Ao final de uma divisão dessa, nós temos isso aqui, ó. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor e Ele os livrou das suas tribulações. O texto se dá assim, ó. Rendam graças, fala sobre uma situação de um povo necessitado,
Na angústia, esse povo clama ao Senhor, Deus os livra e fala como Deus os livrou, como Deus os abençoou. Mais uma vez, como o povo está, aquela classe de pessoas que estão necessitadas, aí olha só, na sua angústia clamaram ao Senhor e Ele os livrou das suas tribulações. Como Deus fez isso? Tirou-os das trevas e das sombras da morte e lhes despedaçou as cadeias. Mais uma vez, então na sua angústia clamaram ao Senhor e Ele os livrou das suas tribulações. Enviou-lhes a sua palavra e os sarou e os livrou do que lhes era mortal. Mais uma vez, então na sua angústia clamaram ao Senhor e Ele os livrou das suas tribulações. Fez cessar a tormenta e as ondas se acalmaram, então se alegraram com a bonança e assim os levou ao desejado porto. Viram só? Apenas a última divisão que não segue essa mesma estrutura, justamente porque aqui ele vai falar de todas as bonanças que Deus fez. E ele vai concluir como ele começa lá, olha aqui, quem é sábio, atente para as misericórdias do Senhor. Você vê que nas divisões todas ele fala, rendam graças ao Senhor por sua bondade, por suas maravilhas para com os filhos dos homens. Porém, no começo do texto ele fala, porque ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. O tom de todo o texto é a misericórdia de Deus. Porque a gente vê pessoas necessitadas em todo o texto. Em todo o texto tem alguém necessitada, alguém precisando. Olha só, andaram errantes por ermos caminhos, famintos e sedentos. Aí estas pessoas necessitadas clamam a Deus na sua angústia e Deus os livra. Mais uma vez, se assentaram nas trevas e na sombra da morte, se rebelaram contra a palavra de Deus, de modo a abateu com trabalhos o coração, não houve quem os socorresse. Eles clamaram a Deus e Deus os livrou. Os estultos, por causa do seu caminho de transgressão, a sua alma aborreceu toda a sorte de comida, chegaram às portas da morte, clamaram a Deus, Deus os livrou. Aqueles que estão nos mares, que passam por tribulações no meio do mar, né? Olha só, o vento tempestuoso, eles subiram e desceram, né? Ali no mar, é isso que ele diz aqui, andaram e cambalearam, né? Por causa de toda a situação que o mar causa, né? Na pessoa, eles clamaram a Deus e Deus os livrou. E depois ele fala de várias maravilhas que Deus fez para com os filhos dos homens. Várias maravilhas. E depois, por fim, ele fala, levanta da opressão necessitado para um alto retiro, ele prospera famílias como rebanhos. Olha só, Deus no texto inteiro está falando que aqueles que são necessitados, que clamam a Deus, seus filhos em necessidade, quando clamam ao Senhor, Deus livra, Deus age com misericórdia. E ele conclui falando, quem é sábio, atente para essas coisas e considere as misericórdias do Senhor. Você tem atentado para as misericórdias do Senhor? Você tem olhado para a sua vida e percebido cada detalhe da misericórdia de Deus? Você tem parado e pensado no ar que você respira, na comida que você come, naquilo que você tem de dádiva de Deus todos os dias, de você poder levantar, de eu poder estar aqui falando, você poder ouvir. Você já agradeceu a Deus, você tem sido grato a Deus por todas essas misericórdias. Isso para não falar das aflições que por vezes acontecem na nossa vida e que Deus está sempre nos conduzindo com amor fiel. Se você é sábio, se você tem buscado sabedoria, atente para tudo o que acontece ao seu redor e considere as misericórdias
do Senhor. Que Deus te abençoe nesse dia e até a próxima.